Fala medões e medões, olha só, eu sou o Raimundo Quilombo e falo aqui diretamente dos estúdios da rádio e TV Quilombo Rampa. Eu tô falando diretamente do centro do mundo. O centro do mundo fica situado no território quilombola Rampa, aqui no Quilombo Rampa, a 27 quilômetros da cidade de Vargem Grande, Maranhão. E olha só, tem uma novidade maravilhosa para você e muito importante, viu? A TV Quilombo, a medonha, tá numa parceria maravilhosa com o Desenrola e Não Me Enrola e a Awesome Brasil, pra gente falar, sabe de quê? Da desigualdade vacinal nos territórios e comunidades quilombolas do Brasil. E aí, chega pra cá. E para começar esse nosso primeiro episódio, a gente vai conversar hoje com uma pessoa medonha, com uma pessoa maravilhosa, sem comentários, né? Essa pessoa é demais. Então, já tá curioso, né? Então vou chamar ela para vocês conhecer, ela se apresentar pra gente começar a bater esse papo medonho. Sou Célia Cristina da Silva Pinto, mais conhecida como Célia Pinto. Sou do Quilombo Acre, no município de Cururupu, estado do Maranhão. Sou coordenadora da Coordenação Nacional de Quilombo, a CONAC, e estou na coordenação executiva. Pois é, pessoal, a gente passou por um momento tenso, por um momento muito complicado, né? O mundo inteiro, o Brasil, todo mundo sofreu as consequências terríveis, né, do que foi esses tempos que a gente nem tem comentário, né? Por tanto de coisa ruim que foi a pandemia da Covid-19. E a Covid-19, ela se alastrou, ela se espalhou de uma forma muito rápida, né? Só que muitas pessoas sofreram consequências mais do que os outros, né? E a gente sabe que quando a gente fala em sofrer consequência mais do que os outros, pesa sempre para as pessoas que estão sofrendo sempre na base, né? Aí entra as pessoas de comunidades, né? Das mais diversas comunidades quilombolas, comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, assentamentos, periferias, todo mundo que está sempre, como a galera gosta de dizer, à margem, né, da sociedade, hein, sofre mais. E na pandemia não foi diferente. Essas pessoas que sempre sofreram mais começaram a sofrer mais ainda com a consequência da Covid-19, da pandemia do novo coronavírus. Aí veio a vacinação, todo mundo aí eufórico para que chegasse logo, né? Mas aí também teve atravessamentos. A vacina chegou primeiro a quem? E vocês sabem por que as vacinações das comunidades quilombolas, por exemplo, que é do tema que a gente vai falar hoje, quem foi uma das organizações que mais lutou para que efetivamente essa vacinação chegasse a todos os territórios quilombolas do Brasil? É ela mesmo, viu? Comandando, né, a CONAC, a nossa querida amiga Célia Pinto, que já se apresentou, vai falar um pouco para nós sobre isso, sobre como que a CONAC se articulou para que a vacinação contra a Covid-19 fosse colocada como prioridade para as comunidades quilombolas, nos territórios quilombolas espalhados pelo Brasil. O momento que vivemos de pandemia foi muito difícil, né, da pandemia de Covid-19, foi muito difícil para todas as populações, para todo mundo, mas para nós, população quilombola, foi muito mais difícil ainda por conta da situação de vulnerabilidade em que a nossa população vive nesse país. E por conta de tudo isso, a gente teve que travar uma grande batalha junto ao governo nacional, né, junto ao governo nacional, para garantir a prioridade na vacina. Então não foi nada fácil, tivemos que entrar com uma ação, né, junto ao Supremo Tribunal, uma ação de arguição de descumprimento, né, então, que foi conhecida como a DPF 742, isso em 2021, e aí através dessa DPF que nós conseguimos
garantir para a população quilombola a inclusão no Plano Nacional de Vacinação, que até então havia sido lançado pelo governo federal, onde somente a população indígena estava como prioridade e também as pessoas com doenças comórbidas que estavam e os profissionais da saúde. E aí, então, de acordo com toda a situação em que se encontra a nossa população, em situação de vulnerabilidade, de conflitos, então a gente achou por bem que deveríamos também estar inserida no Plano Nacional de Vacinação como prioritários. E aí, para isso, e além do mais, outras questões também que eram também dentro do plano emergencial de enfrentamento à Covid, que nós também não estávamos inclusos como prioritários, que com relação à garantia de alimentação, de saneamento, até mesmo de acesso aos serviços de saúde, de material de higiene, e limpeza. Então, a nossa população também não estava inserida no plano de enfrentamento à Covid, que garantia alimentação, que garantia toda uma priorização de ações para que pudesse diminuir o impacto da pandemia, população. E nós não estávamos também inseridos nesse plano. Por conta disso, foi que nós entramos com a DPF, junto ao Supremo Tribunal Federal, em parceria com outras organizações, e aí a gente pode estar citando aqui a Coalizão Negra por Direito, assim como alguns partidos políticos que vieram somar com a gente, como o PSB, o PCdoB, o PT. Então, muitos outros partidos vieram somar conosco nesse processo e que conseguimos, junto, aprovar esta DPF. Então, Célia, a gente fica só imaginando, tu falando dessa grande luta que teve a CONAC, juntamente com outras organizações, com as comunidades, também a partir dos seus territórios, para que isso acontecesse de fato, que esse direito, um direito básico, de acesso à vacinação em um período tão complicado, tão conturbado, para as comunidades, fossem da melhor forma, e com uma rapidez chegar para essas comunidades, para que elas também pudessem ter acesso. E com a aprovação da DPF, teve também foi uma complicação, aprovar a DPF com essa luta, a partir dessa luta. Mas depois da aprovação teve também as suas consequências, positivas, E como é que tu vê isso pra gente, Como é que tu traga esses pontos positivos que teve essa aprovação nesse período tenso que foi o período da pandemia da Covid-19, e todo mundo, as comunidades, não só as comunidades quilombolas, mas todas as comunidades de forma geral, querendo que essas vacinações chegassem com rapidez, com acesso, acessibilidade aos seus territórios. E aí algumas determinações, conforme a decisão da DPF, que é 742, que nós conseguimos. Primeiro foi que, num prazo de 30 dias, o governo federal pudesse elaborar o Plano Nacional de Enfrentamento da Pandemia de Covid-19 para a população quilombola. E aí, então, esse foi um dos ganhos, versando providenciar a questão dos protocolos sanitários, garantir a vacinação como prioridade, alimentos, e aí fomos inclusos na distribuição de cestas básicas, de cestas de alimento,
e também dos kits de higiene, né, que eram também distribuídos para as populações em situação de vulnerabilidade, para os indígenas, para as pessoas com comorbidades. Outro ponto também que conseguimos com a DPF foi a criação do grupo de trabalho interdisciplinar, que tinha o objetivo de elaborar o plano, né, o Plano Nacional de Enfrentamento à Covid, né, juntamente com a sociedade civil e aí a CONAC, né, sendo o carro-chefe puxando esse debate, juntamente com o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, a Fundação Cultural Palmares, o Ministério da Mulher e da Família e muitos outros, né? A Coalizão Negra por Direito, que é onde é um grupo que tem mais de 200 entidades do movimento negro juntas, né, nessa coalizão, foi também que deu esse suporte para nós. Além disso, também foi providenciar, né, o governo providenciar em no máximo 72 horas a inclusão do registro de casos de Covid do quesito raça, cor, etnia, né, para poder identificar dentre das pessoas que estavam sendo acometidas pelo Covid, serem colocados no sistema como quilombola, para a gente poder ter esse recorte, né, para identificar o número de quilombolas que estavam sendo acometidos pela Covid-19. E a outra foi o número, né, que foi apresentado para o Ministério da Saúde, o número de quilombolas, da população quilombola para ser vacinada. E aí foi uma das coisas que nós contestamos de imediato, e aí foi então encaminhado a todas as coordenações estaduais de imunização que fizesse a atualização de informação no Ministério da Saúde do número de quilombolas em cada estado. Então, e aí essa foi uma também das dificuldades. Inclusive teve estados que não tinha registro de quilombola, teve que encaminhar. Aqui no Maranhão, a gente recebeu uma demanda muito aquém quando saiu a priorização, né? E aí o estado do Maranhão recebeu uma demanda muito aquém da sua população quilombola. Tinha município que tinha comunidades quilombolas, mas que não veio vacina para as comunidades quilombolas, para a população quilombola. E aí nós tivemos novamente que fazer esse enfrentamento e fazer com que o estado pudesse atualizar seus dados, os municípios pudessem atualizar seus dados para que as comunidades quilombolas pudessem ser vacinadas. Nós tivemos casos que estados que as lideranças tiveram que acionar o Ministério Público para que pudesse dar prioridade na vacinação para os quilombos, que os dirigentes não queriam vacinar, tinha que aguardar o período dos outros, já que nós éramos prioridade, mas mesmo assim eles não estavam respeitando. Aqui mesmo no estado do Maranhão, nós tivemos que fazer enfrentamento com alguns municípios onde os gestores de saúde achavam que não deveriam priorizar os quilombolas, né? E por que os quilombolas deveriam ser priorizados na vacina. Então fizemos uma grande mobilização junto à Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, fizemos várias reuniões virtuais, chamando os municípios, e aí foi dividido de acordo com a regional do estado, e aí chamando os municípios, durante 15 dias, mais ou menos, de chamada, junto todas as regionais de saúde do estado, fazendo as reuniões virtuais, onde a gente estava lá presente, informando da decisão do Supremo Tribunal Federal, que nós éramos público prioritário da vacina e que as vacinas estavam chegando e que nós precisávamos estar com o nosso povo vacinado. Então, assim, foi
uma luta muito grande, né? Mas nós conseguimos, e conseguimos inclusive ampliar o número que estava no Ministério da Saúde com relação à população quilombola para ser vacinada. E fizemos uma grande mobilização e conseguimos que a nossa população fosse prioridade na vacinação, não só a nível nacional, mas como em vários estados a gente conseguiu, e na maioria dos estados, e onde o estado não queria fazer, nós entramos com ação também e conseguimos. Então, assim, não foi fácil, como nada é fácil para nós, mas essa foi um dos caminhos que nós encontramos, né, nesse período de desgoverno, de ter as políticas públicas atendidas por nós. Então, assim, foi um caminho difícil, mas foi um caminho que nós encontramos e que deu certo. Pois é, Célia, e a gente também pensa, né, eu fico sempre pensando nessa questão que esse caminho que deu certo, né, foi o caminho que deu certo. Mas até esse caminho dar certo, a gente olha para trás e vê o tanto de dificuldades que as organizações que lutam, né, pelos direitos respeitados da nossa população, as organizações de forma geral, que estão na base, nas comunidades, lutam, né? A gente vê que até esse caminho dar certo, né? Quando o caminho dá certo, tem uma luta muito grande, né? Uma luta que não dá pra gente deixar para amanhã. Não tem hora, nem tarde, nem noite, nem dia, né? Tudo vira luta, né? O tempo todo a gente tá em torno dessa luta. Então as dificuldades, elas estão a todo momento, né? Caminhando com a gente, e a gente caminhando com elas e tentando da melhor forma contorná-las, tirar do nosso meio, né? Então eu fico imaginando até isso dar certo, né? Até o plano que deu certo, a luta que deu certo, o caminho que deu certo, até ele dar certo realmente, a gente olha para trás e vê o tanto de dificuldades, né? Que todo mundo passou para isso, né? E com a CONAC não foi diferente, né? A gente vê a dificuldade que teve a CONAC de se articular, de conseguir parceiros, de estar tutucando a galera lá de cima para dizer, olha, a gente tá precisando, e isso é pauta urgente, né? Então a gente vê como é que tu traga essa relação também, né? Que a gente ter que ainda, nesse período, em pleno século XXI, a gente tava em meio a uma pandemia, onde a pandemia tava matando, né? Tirando a paz de muita gente. Como é que a gente ainda tem que lutar por coisas básicas, né? A gente tem que acionar, vamos dizer, a justiça, acionar órgãos para que a gente possa ter o nosso direito básico respeitado, como foi o da acesso à vacinação contra a Covid-19 a partir dos territórios, a partir das comunidades, né? Para que esse direito pudesse efetivamente, de fato, existir na realidade. Foi uma luta muito grande, né? Como é que tu vê isso, que em meio a tudo isso, o nosso povo tendo que receber essa vacinação como prioridade, que era um direito básico, ou era para ser um direito básico, e a gente ainda tem que estar lutando todo o tempo em favor de ter os respeitos básicos, né? Os direitos básicos respeitados. E aí, como é que eu vejo, né, essa situação em que a gente é direito garantido, né, constitucionalmente garantido. A Constituição diz que saúde para todos, né, educação para todos, mas o que a gente percebe é que esse todos não somos nós. Esse todos não somos nós. Tanto que esse todos não somos nós, que nós só passamos a ser sujeito de direito na Constituição de 88. Então é muito pouco. Até então nós éramos peças, nós éramos mercadorias ou simplesmente ninguém. Então, por conta disso, é muito difícil, né, a gente ter acesso às políticas, mínimas que sejam,
né? Mesmo que sejam direcionadas para nós, mas nós temos sempre a dificuldade de alcançá-la. E aí isso é por conta, né, do que já está enraizado na nossa sociedade, né? Nós somos uma sociedade altamente racista, estruturada na base do racismo, então isso dificulta, né? Dificulta o acesso que nos é negado todos os dias. Então, assim, e aí a gente precisa fazer um esforço gigantesco para que a gente possa ter uma moradia digna, para que a gente possa ter uma alimentação digna, né? Acesso à saúde, acesso à educação, com dignidade, porque nada para nós é fácil. Então, é muito difícil, por isso que a gente precisa estar sempre junto, estar sempre organizado, buscando nossos direitos, né? E estar junto lutando por isso, porque são direitos constituídos, né? Direitos que estão garantidos constitucionalmente, que não é dado, é conquistado. Foram uma luta com muitas lutas, né? Muitas vidas ceifadas para que a gente pudesse ter na Constituição de 88 esses direitos, mas que infelizmente não são respeitados e que a gente precisa, em alguns momentos, partir para o embate, né? Sair para as ruas ou, quando não, por outros viés, né? Mas garantir de que fato a gente possa ser atendido com essas políticas, com todos, né, os benefícios, as coisas que é direito de todos e que infelizmente esse todos, como eu falei anteriormente, não somos nós. Sério, é isso aí. Esse todos, né, não somos nós. Palavra forte, mas muito necessária, né, e a gente... Quer que tu deixe aí tuas considerações, né, pra gente... E já agradecendo a tua aceitação de estar batendo esse papo pra gente, estar trazendo relatos, né, do que foi a luta da CONAC em meio a todo esse processo de garantia desse direito à vacinação nos territórios, nas comunidades quilombolas, para a população preta, né, de uma forma geral no Brasil. Muito obrigado, Célia, muito obrigado, né, por ter aceitado, né, esse nosso pedido para participar desse nosso papo, para a gente tá trazendo nessa relação, né? Porque as pessoas falam, lembro, né, ainda muito do que foi aquela questão de todo o processo da Covid-19, da pandemia do novo coronavírus, como foi a luta para garantia, né, desse direito básico de ter a vacinação nas comunidades. Mas pouca gente sabe da dificuldade que foi, né? De tu ter dificuldade para garantir um direito básico, né? Ou melhor, sempre gosto de dizer que seria para ser básico, né? A população. Então, a desigualdade vacinal nos territórios e comunidades, né? A gente pode falar com propriedade que não foi só nas comunidades quilombolas, né? Mas também em comunidades indígenas, comunidades tradicionais, de forma geral. E é algo complicado que às vezes a gente fica até sem palavras, né? Para falar que você tem que lutar para que um direito básico possa ser respeitado, né? Que é o direito ao acesso da nossa população a essas políticas públicas, né? Que era para ser pública, mas muitas vezes a gente já sabe, né? O caminho se torna privada, né? Privada de muita gente ter esse acesso. E Célia, deixa aí pra gente aí as tuas considerações. Desde já agradecemos muito, muito mesmo, viu? Um beijo pra ti, muito obrigado, gratidão tá participando desse papo medonho, né? Da TV Quilombo em parceria com Desenrola e Não Me Enrola e a Oxfam Brasil. A gente precisa sempre estar na vigilância e estar sempre buscando, e precisamos levantar essa bandeira do antirracismo, para que de fato não só nós, negros e negras quilombolas, possamos levantar essa bandeira, mas envolver toda essa sociedade brasileira nesse momento de quebrar com essa questão, com esse mal que assola o nosso país há muitos anos. E a gente precisa, mais do que nunca,
estar junto, unir forças para vencer mais essa batalha, que não é fácil. Então, nós precisamos pegar esses dados e ir para cima, né, dos governantes, dos que detêm o poder, dos que fazem a lei para garantir os nossos direitos constitucionais e os nossos direitos conquistados. Obrigada e tchau. É isso aí, medonhas e medonhos. Esse foi o nosso papo medonho de hoje, né? E a gente se vê no próximo episódio para falar sobre, continuando, né, esse papo aí sobre a desigualdade vacinal nos territórios e comunidades quilombolas no Brasil. Até lá!